Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema interessantíssimo, tenho certeza que vai fascinar todos os nossos telespectadores, que é a interface, se podemos dizer assim, entre o misticismo Rosa Cruz e as descobertas da ciência, o conhecimento científico. E para falar disso, nós trouxemos um grande especialista, uma pessoa muito preparada, que é o Dr. Moacir Fernandes de Godoy, que é médico cardiologista e hemodinamicista, é livre docente em cardiologia, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e no momento se dedica a uma pesquisa fazendo a relação da teoria do caos aplicada na medicina. Quer dizer, é uma pessoa mais do que preparada, né? Rosa Cruz há 25 anos e que vai nos colocar aqui um pouquinho dessa interface entre o rosacrucianismo e as descobertas científicas, o conhecimento científico. Tudo bem com o senhor, doutor Moacir? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. A honra é toda nossa, professor. Mas como é que se deu, então, esse seu interesse, doutor Moacir, em promover essa interface entre rosacrucianismo, descobrimentos científicos? Como é que começou isso? Então, o meu interesse sempre foi na área de pesquisa, sendo médico e um interesse grande na pesquisa, nas atividades da pós-graduação, e eu decidi fazer essa correlação dos conhecimentos que a gente aplicava na medicina com o que eu ia aprendendo e estudando nos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Bom, o senhor é médico cardiologista, né? Hemodinamicista significa... Hemodinamicista é o médico que estuda os movimentos do coração e a estrutura do coração, utilizando um cateter, né? Que é colocado ou pela artéria do braço ou pela artéria da perna, levado ao coração, e é feito o estudo da função do coração, tanto em adultos como em crianças. A minha área é mais de criança. Ah, o senhor é mais pediatria, mais então. Cardiologia pediátrica. Cardiologia pediátrica. E o senhor aqui, eu estou vendo, é livre docente em cardiologia, livre né? Docente. Então o senhor realmente foi Eu segui fundo, toda né? a carreira acadêmica, fiz doutorado, depois a livre docência, doutorado na Escola Paulista de Medicina e a livre docência na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Bom, começando a abordar essa questão da saúde, né, e a gente vai pontuando com o rosacrucianismo, o senhor falou na palestra que o senhor deu no 2º Congresso da URSI, que parece que grande número de pessoas que morrem por infarto não são necessariamente pessoas que têm o colesterol alto, etc. Como é que é isso? Pelo conhecimento atual, a gente constata que pelo menos 50% das pessoas que têm um infarto, elas não têm os chamados fatores de risco. Fatores de risco, por exemplo, colesterol alto, a diabetes, a hipertensão, o fumo, a obesidade, o sedentarismo, né? E isso a gente considera importante que todos saibam, porque pode achar que por não ter esses fatores de risco está livre de complicações, né? Então a recomendação é que sempre pessoas acima de 40, 45 anos procurem um cardiologista para uma avaliação inicial, né? E se tiverem os fatores de risco, isso recomenda-se até antes, procurar até antes o cardiologista. Falando em fatores de riscos, vamos falar agora dos fatores de prevenção e saúde. O senhor listou na sua palestra, não me lembro se eram 4 ou 5? 5 fatores ou 5 A's que o senhor falou? Na palestra a gente limitou aos fatores de saúde, promotores de saúde de uma forma geral, Isso. Não especificamente na área cardiológica. Isso. E cotejando esse conhecimento Rosa Cruz tradicional com o conhecimento científico, nós didaticamente separamos em 4 itens, né, que a gente chamou de 4 A's. Então, quais seriam esses 4 A's? O ar, a água, o alimento e a atitude mental positiva. Vamos falar um pouquinho deles, né? Primeiro, o ar. Por que é tão importante? O ar é importante porque ele contém o oxigênio, né? 20% do ar que a gente respira é oxigênio, né? E o oxigênio é importantíssimo para a vitalização do organismo humano. Sem oxigênio, a vida dura apenas 3 minutos, para você ter uma ideia. Então, sem oxigênio só se vive 3 a 4 minutos. Então é importantíssimo para a função de todas as células. E nós temos que respirar de forma correta, né? Inspirações profundas, não tão rápidas, né? Para dar tempo que haja a oxigenação das hemácias, os glóbulos vermelhos,
que são levados ao pulmão justamente para receber o oxigênio. E a questão é que parece que as pessoas não sabem respirar, né? Respiram de forma rápida, fragmentada, mais com a parte torácica alta, né? O correto é que você ventile bem os seus pulmões, inspiração profunda, movimentando o diafragma. Um movimento normal de respiração, a gente inspira 500 ml de ar. 500 ml. Sendo que o pulmão tem uma capacidade para cerca de 5 litros, né? Então é possível fazer inspirações mais profundas, mais pausadas, e com isso obter uma melhor oxigenação do sangue. E na ordem nós também sabemos que com o ar vem uma outra energia, né? Sim. Que ajuda na vitalização. É a vitalização de todas as células do nosso corpo, né? Assim como o alimento, né? O alimento tem a outra polaridade da energia, né? Polaridade negativa. E o alimento absorvido pelos intestinos é levado para o fígado, onde ele se junta com as hemácias, né? Para ser levado ao pulmão. Então, uma sincronização perfeita do organismo humano. O alimento saindo pelas veias do intestino, chegando ao fígado para ser assimilado e recebendo as hemácias já preparadas para, junto com o alimento e mais o oxigênio, vitalizarem todo o organismo. Falando em alimentação, como é que está a alimentação aí? Parece que há uma certa paura mundial, porque parece que o povo está se alimentando muito mal. Isso não é só no Brasil, Estados Unidos principalmente. É um fenômeno mundial. A gente vê que pela celeridade do mundo atual, as pessoas se alimentam de forma muito rápida, né, com esses alimentos chamados fast food, né? E muita gordura, muito produto industrializado, comendo de forma rápida, sem atenção à mastigação, né? A mastigação é um procedimento extremamente importante. É sabido que a digestão já começa na boca. Quando você coloca um alimento na boca, a saliva já tem elementos que iniciam a digestão do amido, principalmente, né? Então, o alimento vai chegar no estômago já parcialmente digerido. E se houver uma boa mastigação, 30, 40 vezes antes de engolir o alimento, né? É a melhor forma, por dois aspectos. Primeiro, porque quando o alimento está na boca, é o único lugar que você tem a oportunidade de sentir o gosto do alimento, aplicar o sentido do paladar, né? Porque por mais agradável que seja o alimento, depois que ele é engolido, você não tem mais sensação alguma do gosto dele. Então, sentir bem o gosto do alimento, que isso já tem uma função adequada, você mastiga bem para dissolver já o alimento e ingeri-lo de forma bem triturada, e depois a digestão se faz de uma forma muito mais tranquila. Então, precisamos aprender a respirar, aprender a comer, e isso aqui, Frater Moacir, a água, né? Deixa eu também tomar o meu Vamos aproveitar e tomar juntos, né? Porque você vai falar coisas importantes. Por que a água é tão importante? A água é um elemento importante. A gente deve considerar o seguinte: o homem é um animal aquático, né? A gente fala de ser um animal terrestre, mas na verdade é aquático. Por quê? Nós passamos 9 meses da nossa vida embrionária dentro de uma bolsa de água. Segundo, a constituição do corpo humano, 70% aproximadamente de um indivíduo adulto é constituído de água, né? 70%. Um recém-nascido, 80% a 85% dele é água. Puxa. Um fetinho, 90%. Nossa. E vários órgãos do nosso corpo tem uma quantidade de água muito grande. O cérebro, o coração, o fígado, tem mais de 80% de água. Eu não sabia disso, o cérebro. O cérebro, mesmo o osso, né? O osso parece uma coisa tão sólida. Sim. 22% do osso é água. Olha que coisa. Então a água é fundamental, e o organismo tem um mecanismo de autorregulação bastante exato. Então 0,2% de perda de água já pode começar a dar algum sintoma. Sintoma não, mas uma repercussão. O organismo sente essa falta de água. 0,2% daria 800 ml, uma quantidade pequena. A pessoa que não gosta de água, não toma e quase que só toma refrigerante, que riscos ela está correndo? Então, ela
pode eventualmente ficar desidratado. É claro que a água que a gente ingere não está só na forma assim, de água em copo, em caneca, como a gente genericamente fala. Existe água nos alimentos, né? O 30% a 40% da constituição de um alimento, arroz, feijão, eles têm água. E as frutas, geralmente as verduras, têm uma quantidade até maior. Então, durante o dia, a gente ingere uns 300 a 400 ml de água nesses alimentos, né? Mas tem que complementar com água, suco, chá. E qual que seria a quantidade ideal por dia? Então, uma quantidade variável. A Ordem Rosa Cruz, a gente vê nos nossos ensinamentos que em torno de 2 litros ao dia. Isso bate com o conhecimento científico, né? Em torno de 2 a 2,5 litros de água por dia é uma média satisfatória. Mas em vez de se considerar a quantidade sugerida, uma recomendação boa é você acompanhar o seu grau de hidratação, porque isso é individual, com a coloração da urina. Né? Como é que se faz isso? A cor da urina é muito importante. Você olha a cor da urina, ela deve estar bem clarinha, bem clarinha. Habitualmente se pensa que a cor da urina é amarela e estaria bom. Tudo bem. Não. Quando você reconhece o amarelo, já é um grau inicialzinho de desidratação. Então, clinicamente, você olhando a urina, se ela estiver bem clarinha, que a gente chama cristal de rocha, um pouquinho cor palha, assim, bem clarinho, essa é o ideal, você está bem hidratado. Então a pessoa, em vez de se preocupar mais com quanto deve tomar de água, faz o inverso, olha a cor da urina. Urinou, está tendendo amarelo ou mais escuro, quanto mais escuro, mais desidratado. Então já aproveita e repõe. Urinou, viu que está assim, repõe a água. Perfeito. O senhor falou, inclusive, isso mostrou até a tabela de cores, uma tabela de cores. Na sua palestra. Isso. E é uma forma simples de a gente ir controlando, né? E foi provada cientificamente que ela é válida, comparando com testes laboratoriais, porque quanto mais escura, tem medidas clínicas, né, de densidade, de quantidade do urobilinogênio, substâncias químicas que vão se concentrando, ureia. Em vez de se utilizar esses métodos mais elaborados, mais difíceis, simplesmente olhando a cor da urina é suficiente. Doutor Moacir, lembrando da sua palestra, o senhor falou também que eu não sei se foi o termo que o senhor usou, um corpo em perfeito equilíbrio parece que não é possível, né? O termo é outro que tem que se dar. Não, eu sugeri a seguinte utilização do termo equilíbrio em relação à estabilização. Sim. O corpo, funcionando normalmente, ele está em homeostase. Homeostase quer dizer estável. Agora, estável não quer dizer equilíbrio. Equilíbrio é quando não tem mais interação. Né? Então, uma coisa não está mais reagindo com a outra. Se o corpo fica em equilíbrio, ele está no estado de morte. Né? Então, equilíbrio, na verdade, corresponde ao estado de morte. Estabilidade, ou homeostase, quer dizer saúde. Então, quando a gente usa o termo equilíbrio, isso valeria para reações químicas que entram em equilíbrio e tal. Mas para o organismo humano é melhor falar estabilidade. Perfeito. Então, equilíbrio daria uma conotação de que não há mais troca, não há mais interação. Isso então é equivale à morte. É verdade. A morte seria um corpo perfeitamente equilibrado, vamos dizer assim? A morte seria o que está em equilíbrio, está morto. Não tem mais reação, não reage mais com o ambiente. Perfeito. E o corpo vivo não, ele está com perfeita interação, atento a sons, cheiros, movimentos, e tem que reagir a algum ataque. Então, o corpo tem que estar sempre interagindo, não em equilíbrio, mas estável. Perfeito. Voltando aos fatores de saúde, falamos da água, do ar, do alimento, o que ficou faltando? Falta o alimento. O alimento, o senhor falou alguma coisinha da alimentação? Falei um pouquinho junto com água, ar, né? Falamos do ar, respirar de forma adequada, né, profundamente, de forma abdominal. A água, uma quantidade em torno de 2 a 2,5 litros por dia e focando na cor da urina, né? O alimento que deve ser bem mastigado, passar pela boca, sentir o paladar, mastigar 30, 40 vezes. E falta agora a atitude mental positiva. Pois é, o que nós temos aí, doutor Moacir, em termos de comprovação científica? Parece que nós já temos testes aí sendo feitos laboratorialmente, comprovando que o pensamento positivo, a atitude positiva realmente dá reação fisiológica.
com essas técnicas modernas de ressonância magnética e tudo, foi detectado que existem áreas do cérebro relacionadas com emoções, né? Então, uma emoção de tristeza, de alegria, de todas as sensações conhecidas, elas têm áreas específicas que se manifestam. Então, você coloca uma pessoa para assistir um filme triste ou fazer um exercício matemático, uma cena estressante de violência, isso dá repercussões em áreas cerebrais. E, inclusive, testes feitos com monges budistas fazendo meditação, mostrando que existem áreas específicas que são estimuladas com essa meditação. E, por outro lado, mas relatos de casos de crianças negligenciadas, então, que são maltratadas nos primeiros anos da infância, levando à perda cognitiva por lesão cerebral, aparece. Então é importante que se tenha atitudes mentais chamadas positivas, né, de alegria, felicidade, evitar esse contato com coisas não positivas, digamos assim, porque todas elas influenciam áreas do cérebro. Então, pode aparecer uma doença em decorrência dessa atitude não positiva. Isso já está em via de comprovação, né? Ou se já não está comprovado? Existem vários trabalhos já em revistas chamadas de alto impacto, né, feitas por pesquisadores renomados. Então, praticamente é definido. E isso, mais uma vez, coincidente com o ensinamento do Rosa Cruz, né? Com certeza, que a ordem fala muito, né? A ordem é mentalista por excelência, né? O senhor, como cardiologista, então, o senhor confirma que a meditação, por exemplo, ela tem uma influência positiva na hipertensão, na pressão, no coração, etc. E na minha linha de pesquisa, ela é focada no sistema nervoso autônomo. Né? Tá. Sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. E o parasimpático é mais relacionado com as fases de relaxamento, tranquilidade, né? E o simpático, por outro lado, é de reação, de atividade, de aumentar as coisas. E existem vários estudos mostrando que essas músicas, chamadas músicas clássicas, música de meditação, relaxamento, elas induzem ao aumento do parasimpático. É por isso que a pessoa se sente relaxada, se sente bem, né? Porque o parasimpático fica ativado. O senhor, como professor, né, cardiologista, não sei se o senhor é cirurgião também? No início da carreira fui cirurgião, agora é somente clínico. Como é que está o meio médico? Como é que ele está receptivo a essas ideias mais metafísicas? Vem crescendo progressivamente. Assim, alguns exemplos que eu posso dar é de pacientes em UTI que são submetidos à prece, né? Então, ou a família ou um corpo de pessoas do próprio hospital fazendo meditação ou intenções de prece para a recuperação do paciente, comparado com o paciente na mesma condição clínica, mas que não recebe essa atuação, notando melhor evolução, recuperação mais rápida. Então, estão surgindo estudos frequentes nessa área. Também aplicação de Reiki, e com técnicas não só subjetivas, né, mostrando melhora da atividade celular em pacientes que são aplicados. Há várias técnicas, eu cito o Reiki entre elas, né? Então, é bem crescente na literatura científica atual a utilização de chamadas técnicas não convencionais. Não convencionais, né? Com relação à saúde, doutor Moacir, o senhor entende que como é que o senhor definiria a saúde do brasileiro no Brasil em geral? Nós temos uma boa, não sei se o senhor gostaria de falar disso, uma boa política de saúde, e como é que o senhor vê a inserção dessas técnicas não complementares também no SUS, nos hospitais? Como é que no Brasil isso está? Então, existe atualmente um programa nacional de práticas integrativas não complementares e práticas integrativas complementares na área da saúde, justamente visando esse aspecto, né? Porque a medicina atual é muito cara, né? Com metodologias
equipamentos sofisticados, de alto custo, a quantidade de pacientes é muito grande, então não há como cobrir todas as necessidades utilizando todos esses recursos. Então uma das possibilidades é aplicar técnicas chamadas alternativas ou não convencionais, que você pode eventualmente obter um resultado satisfatório, extensivo a um grande número de pessoas e com uma redução do custo. E o senhor acredita que nós temos aí uma cultura impressa no inconsciente coletivo das pessoas, uma cultura hospitalocêntrica, quer dizer, a pessoa vai no seu consultório e se de repente o senhor não receita remédio, ela já acha que o senhor não é bom médico, ou ela já vai pedindo um monte de exame que não é necessário. Infelizmente existe essa cultura popular. As pessoas vão ao médico e praticamente até às vezes exigindo um determinado exame que ela ouviu falar, uma ressonância, uma tomografia, às vezes não necessária para aquele caso, né? Então isso muitas vezes acontece nos consultórios. A gente procura orientar o paciente explicando a real necessidade, que tipo de exame é mais adequado, né? Que conduta ele deve tomar, mas eventualmente isso acontece. Então teria que haver uma mudança de consciência também, né? Promover através de uma melhor educação, imagino. Sim, claramente. Professor Moacir, fale um pouquinho, se o senhor puder nos adiantar, como é que é isso, a teoria do caos aplicada na medicina, hein? O que o senhor pode... Primeiro definindo a teoria do caos, se o senhor puder nos ajudar aí, né? Vou aproveitar para tomar uma aguinha também. Agora quero ver se faço mais frequentemente depois do que o senhor falou, sabe? É necessário. Bom, quando a gente fala em caos, logo que vem à mente é uma ideia de confusão, desordem, desorganização. Mas, na verdade, o caos ele é organizador. Então, organizador. Em oposição ao outro sistema que seria linear, né? Quando as coisas são lineares, bem certinhas, bem retinhas, isso é linearidade, isso não condiz com o estado de saúde. Por isso que eu mencionei anteriormente, que quando a gente está em estado saudável, em homeostase, existem variações, né? Lembra que o equilíbrio é morte? Sim. Equilíbrio não tem troca, não tem variação, né? É linear. E quando a gente está variando, oscilando, reagindo, interagindo, a gente tem variabilidade, e essa variabilidade ela tem um determinismo específico, né? Então ela é caótica, como a gente diz. É possível, por procedimentos matemáticos, você, por exemplo, verificar que o coração está batendo de forma caótica, né? E não linear. Quanto mais doente, quanto mais idoso a pessoa estiver, mais linear ela vai ficando. Em oposição ao comportamento caótico. Então, a gente afirma, algumas pessoas acham estranho que se você estiver caótico, você está saudável. Se estiver linear, está doente. E o extremo da linearidade é o equilíbrio, que seria a morte. Interessante. E o senhor nesse momento, o senhor está se dedicando a essa pesquisa? É a minha linha de pesquisa desde 2003, né, quando eu fiz a minha livre docência. Então a gente avalia o organismo como um todo pela variabilidade do coração. Puxa, o coração é um marcador do organismo como um todo, porque o sistema nervoso autônomo ele vai para todos os órgãos e isso forma uma rede, né? Todos os órgãos estão interconectados, né? Como se fosse uma web da internet, todos conectados. Uma alteração qualquer, em qualquer parte do organismo, o coração detecta. E ele vai perdendo a variabilidade. Então nós medimos a variabilidade do batimento cardíaco e com isso a gente sabe se o paciente está em homeostase ou não. Eu assisti um vídeo na internet, doutor Moacir, não sei se o senhor confirma, porque a internet aceita tudo, né? Então, aproveitando que estou falando com um grande especialista, falando de uma espécie que o coração também emite pulso, não sei se é eletromagnético ou energético, não é só o cérebro, que o coração seria o verdadeiro centro. O senhor tem algum conhecimento disso? O coração ele tem uma atividade elétrica, né? E ele é automático. É muito interessante, porque o coração, ele mesmo comanda o próprio batimento, né?
E o coração, ele é o primeiro órgão que começa a funcionar no corpo humano. Da terceira à 7ª semana de vida intrauterina, ele já está funcionando como seria num adulto. Porque o embriãozinho, ele precisa de nutrição, né? E quem poderia levar os nutrientes para os tecidos precisa de um sistema circulatório. Daí a necessidade do coração já funcionando a partir da 7ª semana de vida intrauterina, quando o embrião tem 2 milímetros, 2,5 centímetros ainda de tamanho, né? E o coração tem que levar o sangue para todo o corpo, né? A mãe, oxigenação feita pela mãe, né? Na placenta. E o batimento cardíaco levando os nutrientes para os tecidos. Perfeito. Olha, doutor Moacir, sem dúvida, os conhecimentos que o senhor nos trouxe aí, né? Principalmente os 4 As, são preciosos, né? Vamos repetir então os 4 As. Vamos lá, então, reforçar aí para vocês os 4 As. Por uma boa saúde. Água em quantidade suficiente, 2 a 2,5 litros por dia. E com a orientação de verificar a cor da urina. Estando bem clarinha, tudo bem. O ar, respirações profundas, não muito rápidas, para que haja tempo de oxigenação das hemácias. O alimento, bem mastigado, ficar na boca, mastigando 30, 40 vezes, né? E alimentos de boa qualidade, evidentemente, né? Não muito gordurosos, não com conservantes muito fortes, tá? E o quarto, atitude mental positiva, que é muito importante. Uma atitude mental positiva deixa as regiões específicas do cérebro funcionando normalmente e o sistema nervoso autônomo contribuindo para a homeostase do organismo. Perfeito. Doutor Moacir, muito obrigado pela sua participação. O programa está aberto para que o senhor venha outras vezes, né? Nos ensinar a toda a população. E os seus dados já apareceram aí no nosso vídeo, para quem quiser entrar em contato com o Dr. Moacir, fazer alguma pergunta, tenho certeza que ele estará à disposição. Lembrando também que nós temos o nosso e-mail, que é o presençaeharmonia@amorc.org.br, para que você possa nos escrever e dar suas impressões com relação ao nosso programa. E para encerrar mais esse programa Presença e Harmonia, vamos ver o que a Vivian Tedardi, a nossa querida colaboradora da Ordem Rosa Cruz, tem como dica cultural para essa semana. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro Pensamentos para Meditar, de Sérgio Toussaint. Neste precioso livro, encontramos inspiradas mensagens rosacruzes, que nos ajudam a entrar em meditação e colher os melhores frutos de nossa introspecção. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!